A amamentação traz diversos benefícios para a mãe e para a criança. Ajuda a proteger o bebê de infecções e doenças, reduz a chance de obesidade e também contribui para o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. Neste mês celebramos o Agosto Dourado, campanha de conscientização sobre o aleitamento materno. E é este o assunto do Bem-vindo de hoje. Tatiana, a gente está no Agosto Dourado. O que é essa campanha e qual que é a importância de incentivar a amamentação? Bom, Agosto Dourado, esse mês, ele foi escolhido mundialmente para a gente comemorar aí a estimular campanhas de incentivo, de proteção, de divulgação ao ato, né, de amamentar, ao aleitamento materno. O que é o leite materno? E no início também tem o colostro ali que sai, né? O que Sim. tem nesse leite que faz ele um alimento que é essencial e necessário para a criança, né? Isso. E o colostro, ele já é o leite materno, né? Só que a gente fala que a gente tem fases, etapas desse leite materno. Quando a mulher gesta, ela tá grávida, o organismo dela já começa a se preparar para produzir esse leite e já começa a produzir em pequeníssimas quantidades o colostro, que é o primeiro leite a ser produzido pela mulher, e ele tem características que atendem aquele bebezinho que acabou de nascer, que precisa de mais determinadas substâncias, mais proteção e de repente a gente tem uma mudança desse leite para atender justamente aquele bebê que está se desenvolvendo. Então, uma mãe que amamenta um bebê de 2 aninhos, um de 1 aninho, ou um bebê prematuro, cada uma dessas mães, ela produz um leite que é específico para o seu bebê. Então, a gente fala que o leite materno, ele é uma substância viva, não existe empresa nenhuma, o homem não consegue reproduzir nada que seja exatamente igual a esse leite. Tati, e há inúmeros benefícios na amamentação e esses benefícios são tanto para a mãe quanto para o bebê. Quais benefícios são esses? Então, se a gente quer pensar num planeta melhor, uma das bases é incentivar o aleitamento materno. E aí a gente vai ter um bebê que tem a possibilidade de amamentar, de ter e receber, né, aquela proteção, aquela imunidade melhor que existe. Ele vai ter uma capacidade de desenvolvimento das estruturas orais muito melhor. É uma criança que tem estudos que são comprovados que ela se desenvolve, tem uma capacidade maior de inteligência lá no futuro, né? Para a mulher, ela evita uma série de câncer no corpo dessa mulher, né? Ela diminui, na verdade, a possibilidade do acontecimento, como o câncer de mama. Essa mulher tem uma possibilidade maior de voltar ao peso mais rápido. Para o pai, para a família, em termos de custo, né? Ele está pronto ali, ele não precisa comprar, preparar, correr o risco da criança ter algum problema com a ingesta de outras coisas, né? A mãe que amamenta, ela diminui e ela contribui para esse planeta, diminuindo muito a produção de lixo, porque o que se gastaria com latas, o que se gastaria com mamadeiras, o que se gastaria com água para lavar todos esses utensílios, essa mulher, então, nesse ato, ela está protegendo todo mundo, um planeta inteiro. No início aí da amamentação, né, eu sei que é um processo muito dolorido, muito difícil para muitas mães, Uhum. mas também é um processo importante para fortalecer aquele vínculo entre a mãe e o bebê. Então, a amamentação vai permitir, né, que ela olhe para esse bebê, o bebê olhe para ela, os dois começam a se reconhecer, começa a construir, né, algo que assim, que é inexplicável, né, que é essa relação entre mãe e filho, em todos os processos de desenvolvimento, mas que a amamentação traz isso de uma maneira assim brilhante e única. Mas tem vários mitos associados à amamentação aí, e muitas mulheres às vezes ficam desesperadas, falando, ah, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Mitos tanto relacionados a passar alguma coisa no peito, fazer uma massagem, quanto a alimentação da mãe também, né? Então, com relação à preparação, não existe necessidade, nenhuma indicação de preparar o corpo, a mama especificamente, para poder amamentar um bebê. Então, não tem que passar bucha, não tem que ficar esfregando o mamilo, não tem que cortar sutiã, de jeito nenhum. A preparação é o quê? Buscar informação. Pode ser que tenha algumas mulheres que depois que ganham um bebê precisam de alguns cuidados? Sim,
Claro, a gente vai ajudar ela a colocar, ver se a pega está correta, a postura está correta, o que está acontecendo, se o peito dela feriu, será que tem alguma coisa na sucção desse bebê, na linguinha dele que possa estar prejudicando, né? Voltando na questão dos mitos, a alimentação é uma das coisas mais comuns que a gente tem, que envolve toda essa questão social e cultural. Então, se a gente puder, que a mãe que está escutando a gente fique com algo na cabeça, é assim, ó, não precisa mudar, né? Mudar, que eu digo assim, partindo do pressuposto que essa mulher tem uma alimentação saudável, que a família tem uma alimentação saudável, ela não tem que tirar nada da dieta dela, certo? Então, a principal orientação é: beba água, se hidrate, esteja bem, mas continue comendo tudo que você come. Obviamente, evitar álcool, evitar drogas, né? Que a gente sabe que também passa para o leite materno. E aí eu tenho um parêntese para falar que algumas crianças podem sim apresentar, por exemplo, uma alergia à proteína do leite de vaca pela alimentação da mãe. Só que aí existem casos específicos que, quando a criança apresentar algum sinal, o médico vai olhar, vai observar e vai levantar essa hipótese. Mas a gente não deve fazer restrição alimentar enquanto a gente está amamentando. É muito importante a mulher estar bem hidratada também. Isso, a água é essencial, né? A água para a gente ficar hidratado o tempo inteiro, especialmente a mulher que está amamentando. Por quê? Porque enquanto ela está produzindo leite, o organismo gasta muita água, gasta energia para poder produzir esse leite. Tanto que uma mulher que está amamentando exclusivamente no peito, ela gasta em torno de 600 calorias dias. Ou seja, a dieta dela é uma dieta que vai ter mais nutrientes, uma alimentação maior para ela poder compensar tudo isso. Então, ela gasta água do organismo. Às vezes, no primeiro dia, é até comum a mãe falar assim, que as fezes ficaram endurecidas demais, ressecadas demais. Por quê? Porque o organismo precisou dessa água do corpo dela para produzir leite materno. E aí, o que ela precisa fazer? Aumentar essa ingesta, né? Porque nesses casos não adianta ela só comer fibra, falar, eu vou comer fibra que eu não estou conseguindo ir no banheiro. Aí as fezes vão ficar mais endurecidas ainda, que no pós-parto é algo comum de acontecer e ninguém nunca disse para ela que o que ela precisa fazer? Aumentar a ingesta de água. Então a gente sempre dá essa dica, mãe, toda vez que você for amamentar, bebê pediu, você vai oferecer, lembra que aquele momento é a hora de tomar um copão d'água. Porque aí aquelas que não têm costume, não têm demanda de água, porque umas têm mais do que outras, né, vontade de tomar água, ela já vai estar ali garantindo aquela água que o organismo dela precisa. E nesse dia a dia do seu trabalho, quais são as principais demandas, assim, dificuldades que você vê dessas mães? Que eu falo, numa demandas iniciais, então vamos pensar na primeira semana pós-parto. A gente tem algumas queixas e dificuldades que são mais comuns. Uma delas é o peito encher demais, que a gente fala apojadura, engurgitamento mamário, que é quando acontece a descida do volume maior de leite. Então, nesse momento, é importante toda mãe lembrar, massagear esse peito, não deixar a mama ficar cheia demais, porque aquilo dá para ela calafrio, dor no corpo, risco de evoluir para uma mastite. Então, esse é um momento que, se o bebê mamou e o bebê não deu conta daquele volume todo, que é comum acontecer isso na primeira semana, é importante que ela massageie esse peito, que ela tire um pouquinho desse leite, só para deixar essa mama mais macia e proteger ela. Porque se ela colocar o bebê numa mama muito cheia, é muito comum a pega ficar errada, a postura tá errada, e aí vão vir as feridas mamárias, e aí a gente entra para um ciclo, para uma bola de neve que a gente fala. Então, isso é da primeira semana. E aí a gente tem outras lá para frente. Por exemplo, eu atendo muito mães que me procuram mais ou menos com o bebê 1 mês de vida, 40 dias, que às vezes foram para o acompanhamento do pediatra e o bebê não ganhou peso suficiente. E aí ela vem para mim porque ela não quer oferecer mamadeira, que ela sabe que tem risco do bebê brigar com o peito. E eu sento, converso com ela e a gente vai investigar o que aconteceu para o ganho de peso não ter atendido as expectativas. E eu te falo, Ivone, que a maioria das vezes a gente tem uma interferência importante do uso de bicos artificiais. Então, por exemplo, o uso de chupeta, que às vezes culturalmente é muito indicada, muita mãe acha, não vai ter problema. Só que nesse primeiro mês, que é o mês da criança aprender a mamar e a gente aprender a amamentar, às vezes teve um momento que ele não mamou tão bem,
E aí a mãe colocou a chupeta. Ele queria mamar um pouquinho mais depois de 1 hora, 2 horas. Só que aquela chupeta na boca não deixa ele fazer isso. Aí necessariamente espera 3 horas de prazo. Aí quando é no final do mês que vai pesar, o bebê deveria ter mamado mais e não mamou o volume suficiente. Qual que é a importância aí da consultoria, né? Então, essa profissional, que é a consultora de amamentação, ela vai dar todo esse suporte para essa mulher, das dificuldades da amamentação, preparando para a amamentação, mostrando os caminhos, né, resolvendo os problemas e apoiando aí para a gente seguir um caminho de amamentação, de maternidade mais leve, mais segura.